Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Erev Tov. Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa aula de hebraico e cultura judaica. Hebraico bíblico. Estamos hoje na nossa quarta aula número 4. Arba 4. Logo chegaremos na lição dos números, onde estudaremos os números. Mas hoje nós estudaremos alguns passukim. Passukim. Passukim é o plural da palavra passuk. Verso, versículo. Passukim, versículos. Pois hoje nós iremos estudar dois textos, dois versículos. E os dois versículos encontram-se na Torá. Torá, o que é Torá? Torá são os 5 primeiros livros do livro mais famoso, do conjunto de livros mais famosos da humanidade, que é a Bíblia. Os 5 primeiros livros são chamados Torá. Torá quer dizer ensino, instrução. Então, as escrituras são divididas em 3 partes. Torá, 5 primeiros livros, começando em Bereshit e terminando em Devarim, começando em Gênesis e terminando em Deuteronômio. Na Bíblia judaica, o nome dos livros é exatamente o início, a primeira palavra ou parte da primeira frase do livro. O nome do livro é Bereshit porque inicia com a palavra Bereshit. O nome do livro é Devarim porque inicia Ele Devarim. Essas são as palavras. Devarim quer dizer palavras. Então, a escritura é dividida em Torá, os 5 primeiros livros, depois vem os Neviim, que é profetas. Neviim é o plural de Navi, profeta, que começa em Yehoshua, e vai até Malachi. Yehoshua, conhecido como Josué, e vai até Malaquias. Yehoshua, a Malachi, são os Neviim. E depois, começando pelos famosos Salmos, Tehelim, são os Ketuvim, os escritos que vão de Salmos, Ketuvim, Tehelim, e vão até Divrei Hayamim Bet, segunda Crônicas. Divrei Hayamim Bet, segunda Crônicas. Então, nós vamos estudar hoje 2 passukim, 2 versos. Nós retiramos, todos os 2 retiramos da Torá. Tá? O primeiro deles, em todos os 2, é o próprio Adonai falando. Um deles, o próprio Adonai escreveu. Então, vamos para o primeiro. Começa assim. Veja, vejam, observem, analisem, examinem. Primeiro nós vamos ler em hebraico, depois nós vamos traduzir, e por último, no final, eu passo para vocês a referência do texto. Eu peço a vocês que leiam pelo menos 3 vezes cada palavra e também escrevam 3 vezes cada palavra desse passuk, para que fique na mente. Ao lado da escrita e da leitura, vocês também precisam
vocês também precisam ter a questão da tradução, para que fique na mente. Então, quando você lê 3 vezes em hebraico, também, por 3 vezes, você deve repetir a tradução. Quando você escrever 3 vezes, também escreva também a tradução, porque fica na sua mente. Reê quer dizer vejam, analisem, verifiquem, examinem. Próxima palavra é anorri. Anorri. Veja, anorri. Anorri. Veja que isso aqui é um kaf, som de K, mas como não tem o dagueche, não tem um pontinho no meio, ele vai ter som de Ra. Então, anorri. O que significa anorri? Anorri é semelhante à palavra ani. Ani quer dizer eu. Ani quer dizer eu, que também significa pobre. Tanto eu como pobre. Geralmente, o Eterno, quando ele fala eu, ele não usa ani, geralmente. Existem algumas exceções. Normalmente, quando o Eterno fala, ele fala com o termo anorri, referindo-se a ele, eu. Então, anorri quer dizer eu, normalmente associado a Adonai, ao Eterno. Então, vejam, analisem. Eu, o Eterno, eu, Adonai. Aí vem a próxima palavra. Notem, notem. Isso aqui é um nun sufite, ó, nun sufite, nun final. Então, notem, notem. A palavra notem, ela vem da palavra Natan, que é praticamente a mesma escrita, só muda os sinais maçoréticos. Em vez de notem, Natan. E o que é Natan? Inclusive, nome de um personagem bíblico, né? Natanael. E também tem Natan, o próprio Natan. Natan quer dizer presente. Natanael, presente do Eterno. Natan, inclusive, profeta, né? Que levou até Davi o grande pecado que ele havia cometido. O pecado que Davi havia cometido contra Uriá, quando ele tomou a esposa de Uriá para si, a Batsheva. Notem vem da palavra Natan. Natan quer dizer presente. Notem quer dizer presenteio. Uma dádiva, um presente. Vejam, eu, o Eterno, presenteio, dou a vocês, presenteio, dou. É mais no sentido de presentear, um presente, algo que é de graça, você não tem que pagar, é presente que não se paga, tá? Então, isso que o texto está dizendo, notem, é verdadeiramente relacionado a presente. Vejam, re, anohi notem. Re, anohi notem. Vejam, analisem, verifiquem, examinem. Eu, Eterno, presenteio. Então, vamos para a próxima parte do Passuque. Essa palavra, vamos lá? Lifnei Hem. Lifnei Hem. Então, aqui nós temos 2 partes. Temos a primeira, Lifnei, uma palavra. Lifnei é uma palavra. E a palavra Hem, vocês. Lifnei Hem, diante de vocês. Diante de vocês, de frente de vocês, perante vocês. Re, anohi, noten, lifneichem. Lifneichem. Vejam,
eu, o eterno fica subentendido, obviamente, que não aparece a palavra Adonai, né? Mas está subentendido que ele está falando. Notem, presenteio, diante de vocês, diante dos olhos de vocês. Então, esse presente é um presente que pode ser visto, se o texto está falando vejam, porque é um presente que está diante dos olhos de todo mundo. O problema é que muita gente não enxerga, ou não quer enxergar, ou não enxerga. Então, é algo que está diante de todos. Ainda não foi dito que presente é esse. Mas já foi dito que esse presente está diante de nós, diante dos nossos olhos, diante, de frente, diante, de frente. Continuando, vem o texto. Hayom Braha. Hayom Braha. Hayom, veja. Hayom Braha. Hayom é uma palavra só. Esse Ra aqui, ele não é artigo definido. Ele faz parte da... Normalmente, o Ra, ele é artigo definido. O, a, os, as, do, da, dos, das. Normalmente, é um artigo definido. Tá? Nesse caso, trata-se de uma palavra. Hayom quer dizer hoje. Hoje. Pois bem, Hayom quer dizer hoje. Se você separar, Yom é dia. Ha-Yom, o dia, ou seja, hoje. Então, Hayom é hoje. E Braha, veja, aqui eu tenho um Shevá. Então, se eu for ler em câmera lenta, seria assim. Beraha. Beraha. Só que, por causa do Shevá, você deve ler rápido. Por isso que você lê Braha. Porque você está lendo Beraha rápido. Beraha. Beraha. Braha. Tá? Braha. Beraha. 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 Braha. Por isso que fala Braha. Tá? Mas você pode achar alguma transliteração Beraha. Não está errado. Tá? Mas a forma de falar é Braha. O que é Braha? Benção. Braha é benção. Fazer uma Braha. Fazer uma benção. Normalmente, quando a Escritura diz Yeshua, sempre aparece isso. Yeshua, antes de comer, pegou o pão e fez uma Braha. O que é isso? Ele recitou uma benção. Sempre antes de comer algo, nós recitamos uma bênção, nós abençoamos. Não o alimento, pois o alimento já é uma bênção de Adonai. Nós abençoamos aquele que nos abençoou com o alimento. Nós abençoamos o Eterno. Né? Baruch atah Adonai. Baruch vem da palavra Abrahá. É a mesma coisa. Abençoar. Abençoado sejas tu, Adonai. Baruch atah Adonai. Então, Lifneihem Hayom Braha. Então, Re Anohi Noten Lifneihem Hayom Braha. Vejam, eu, o Eterno, presenteio diante de vocês hoje. Então, descobrimos que está diante de todas as pessoas, está diante de todos. Todos têm esse presente diante de si,
mas o ser humano ele não está enxergando, ele não está vendo. Ele precisa ver. E esse presente está todos os dias, porque a palavra é Hayom, hoje. Então, todos os dias, todas as vezes que se lê esse texto, a palavra hoje vai estar presente. Então, é para todos os dias. O que será que é esse presente? Aí vem a primeira parte, brahá, bênção. Então, o presente é uma bênção. Que bênção? Qual bênção? E a próxima parte do texto, esses riscos aqui. Ok. E a próxima parte do texto vem o termo ukelalá. Ukelalá. Então, Lifneichem, Hayom, Brachá, Ukelalá. Ukelalá. Esse U aqui é o mesmo. Porém, lembre-se que o V, que é uma conjunção, é o I. O V é I. Tá? O V é I. Ish, V, Ishá. Homem e mulher. Ish, V, Ishá. Homem e mulher. Nesse caso aqui seria Brahá, V, Kelalá. Mas por que não pode ser o V? Porque o V de conjunção é um V com Shevá. É um V com Shevá. 2 pontinhos. Mas não pode ter Shevá no V e Shevá no Kelalá. Por isso, que nesse caso, para não ter dois Shevot, para não ter dois símbolos idênticos, um colado com o outro, porque aí ficaria estranho como você ler dois seguidos rápidos. Por isso que, nesse caso, no início de uma palavra, muda-se, em vez de ser o Shevá do V, passa a ser um Shurek, ou seja, ter som de U. Mas esse U do Vav tem a mesma função de I, conjunção. Brahá ukelalá. Benção e maldição. Peraí que a coisa ficou estranha. Quando estava bênção, tem a ver com presente, tem a ver com esse presente que está diante de nós, e eu quero esse presente, eu quero saber que presente é esse. Mas quando falou em maldição, esse presente já ficou estranho. Vamos lá. Re. Por isso que a gente tem que ver, a gente tem que analisar o que é que o texto, o que é que a Adonai está dizendo. Re. Anohi. Noten. Lifneichem. Hayom. Brahá. Ukelalá. Vejam, eu, o Eterno, presenteio diante de vocês, esse presente está diante de nós, hoje, Hayom, hoje, todos os dias, Brahá ukelalá. Então, qual é o presente que está diante de nós? A bênção e a maldição? Se fosse só a bênção, eu até poderia dizer que o presente era a bênção. Mas como o texto traz junto da Brahá Akelalá, ou seja, são duas coisas que estão juntas. Então, não podemos pensar, por exemplo, que a maldição vai ser um presente. Que maldição não é presente para ninguém. Isso, qualquer pessoa sabe disso. Maldição jamais vai ser um presente. O presente não é nem a bênção e nem a maldição. O que é o presente? O presente é a escolha. A escolha que está diante de todos os seres humanos. Qual é o presente do Eterno? O presente do Eterno é colocar diante do ser humano o direito dele escolher entre a bênção e a maldição. Mas não seria um presente melhor se ele desse só a bênção? Não seria. Por quê? Porque não partiu do ser humano. Vamos dizer que ele não quer a bênção. Eu não quero. O presente é cada um ser livre
para escolher, não é. O presente é você não estar no universo em um curto período de tempo em que tudo já está programado para você e para mim. Em que tudo já está definido. Em que tudo já está predestinado. Não. A Torá, o Eterno, diz que todos os dias ele nos presenteia com o direito de escolher. Ou seja, uma pessoa não nasce destinada ao azar, à maldição, não. Como também ela não nasce destinada à bênção, a ser bem de vida, a ser próspero ou feliz, não. Tudo depende de cada um. Isso que é maravilhoso. Por quê? Sabemos que depende exclusivamente de nós, das nossas escolhas. Por isso que o Eterno pede, alerta ao ser humano a abrir os seus olhos e vejam. Coloco dou a vocês esse presente, diante de vocês, todos os dias, diante de vocês. Uma escolha muito simples. Sim ou não? Vai ou não vai? Faz ou não faz? São dois caminhos, uma escolha que se baseia em duas alternativas apenas. E ela se resume nisso. Brahá ukelalá, bênção e maldição. Não há um terceiro termo. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição em todos os momentos da vida, em todos os dias. Nós vivemos sempre escolhas que somos livres a fazer, que ninguém pode fazer por nós. O texto ainda continua. Eu vou abrir os três para ficar mais fácil você visualizar melhor. Vamos lá. Et Abraha, a bênção, porque esse et aqui não traduzimos. A tradução que eu estou traduzindo, a bênção, é daqui, ó. Artigo definido, não é uma bênção, não é a bênção. A bênção, Abraha, e esse et é o quê? Bom, esse et aqui é o Aleph, que é a primeira letra do Aleph Bet, e o Tav, que é a última letra do Aleph Bet. Princípio e fim. Princípio e fim. Ou seja, do princípio ao fim da vida, realmente é um testemunho esse et. Do princípio ao fim da vida, nós teremos essa escolha. A bênção, et Abraha, a bênção, Asher el mitzvot. Asher el mitzvot. Essa palavra mitzvot, ela é uma exceção. Por quê? Você normalmente leria mitzvot. Aqui é um rolenvav. Mas você deve ler mitzvot. Mitzvot. Então, et Abraha asher el mitzvot, a bênção, quando os mandamentos tishmeu, derem ouvidos, obedecerem, tishmeu, guardarem, a bênção, quando os mandamentos, mitzvot é o plural de mitzvah, mitzvah é mandamento, mitzvot, mandamentos. A bênção, quando os mandamentos guardarem, obedecerem, derem ouvidos. É o que significa a palavra tishmeu, que vem justamente da palavra shema, shemua, dar ouvidos, prestar atenção, obedecer. É o que significa. Então, a bênção, quando os mandamentos obedecerem, guardarem,
derem ouvidos, é o que significa. Asher Anohi, que, no sentido do eterno, Asher Anohi, que eu, o eterno, Adonai, agora aparece o nome dele, ou você pode também falar Hashem, o nome inefável, o nome infalível, o nome maravilhoso, compreendido com as 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Que nós lemos Adonai. Ou, como o povo de Israel normalmente fala durante todo o tempo, Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja Hashem, bendito seja Adonai, bendito seja o Eterno, abençoado seja o Eterno. Veja que Yud, Re, Vav, Re, cada letra tem o seu significado, né? Interessante. Yud significa mão, Re significa furo, Vav significa prego, Re significa furo. Podemos rapidamente formular uma frase sobre as consoantes hebraicas do nome de Adonai, mãos furadas por pregos. Bem interessante isso, hein? Também a gematria do nome de Adonai, né? 10 do Yud, 5 do Re, 6 do Vav e 5 do Re, dá 26. O valor numérico, e a raiz é 8, que é a mesma raiz do nome de Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain. Que vai dar 8 também. Vai dar 8 também a raiz, a mesma raiz. Muito bem. Asher Anohi, Adonai, Eloheihem. Asher Anohi, Adonai, Eloheihem. Asher Anohi, Adonai, Eloheihem. Que eu, o Eterno, o Elohim de vocês. O Elohim de vocês. Metzavé. Metzavé vem da palavra mitzvah, mitzvot. Mitzvah, mandamento, mitzvot, mandamentos. Metzavé quer dizer ordeno, ordem. Mandamento é uma ordem. Metzavé, que eu ordeno, que eu mando. Ethem, para vocês, Hayom, hoje. Ethem, Hayom, hoje. Então vamos de novo. Rapidamente agora. Vamos lá. Re, Anohi, Noten. Lifneichem, Hayom, Braha, Ukelala. Asher el mitzvot, Shmeu, e Adonai Elohechem, Metzaveh, Ethem Hayom. Observem, analisem, vejam, examinem, eu, o Eterno, presenteio diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção, quando os mandamentos guardarem, que eu, Adonai, o Elohim de vocês, ordeno para vocês, a vocês, hoje. Novamente a palavra Hayom. Então, o presente é a escolha. E ele também ensina a forma de sermos abençoados, de escolhermos a bênção.
ele é tão maravilhoso que ele ainda ensina ao ser humano. Ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolha livre, e ele ensina ao ser humano. Ele mostra, olha, vocês querem a bênção? Então vocês escolham a bênção. E como é que eu escolho a bênção? Aí ele diz, obedecendo, dando ouvidos, prestando atenção, guardando os mandamentos dele, que ele ordena para o ser humano também hoje. Ou seja, todos os mandamentos do Eterno não possuem data de validade, eles são eternos. Os mandamentos, eles são eternos. Assim como ele é eterno, os seus mandamentos são eternos. Por isso que aparece o termo Hayom hoje. Ou seja, não importa o ano, o dia, o mês, a década, o século, o milênio, que o ser humano venha ler esse texto. Sempre vai estar a palavra Hayom. Sempre vai estar a palavra hoje. Sempre a palavra hoje vai estar no texto. Ou seja, para qualquer momento, para qualquer década, para qualquer... Esses mandamentos sempre serão para hoje, para o momento. Ele é Adonai. Ele ordena para não criarmos ídolos, não cultuarmos os ídolos. Ele nos ordena para nós não tomarmos o seu nome em vão, não profanarmos o seu santo nome. Ele nos ordena guardar o Shabat, o dia de sábado, o sétimo dia. Ele nos ordena a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ele nos ordena a não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo, amar ao próximo como a si mesmo, e assim sucessivamente. Os mandamentos de Adonai, eles são todos: a não mentir, a não enganar, a não repetir falsos boatos, a não falar mal do próximo, a ter pesos e medidas exatas, justas, a nós não enganarmos, a não fazermos negócios errados, e assim ajudarmos o necessitado. Esses mandamentos são eternos, jamais acabarão. E aqueles que obedecem, o Eterno promete, serão abençoados. Vamos para o próximo texto. Próximo texto que também está na Torá, e esse texto foi escrito 2 vezes pela mão de Adonai. O texto começa: Zahor. Zahor. Zahor quer dizer lembra-te. Lembrem-se. Lembra-te. Trazer a memória, trazer a lembrança, se lembrar, se lembre. Adonai começa escrevendo: Zahor, lembra-te. Lembra-te. Singular, lembra-te. Veja. Et Yom, lembra-te do dia, lembrando que, como Tav, simboliza o seguinte: princípio e fim. Primeira letra do Aleph Bet, última letra do Aleph Bet. Então, princípio e fim, do começo ao fim, esse texto sempre estará em evidência. E foi o próprio Eterno que escreveu. Zahor et Yom HaShabbat. Habat. HaShabbat quer dizer do Shabat. Lembra-te o dia do Shabat. Do Shabat. Shabat. Shabat é o sábado. O 7º dia. O dia de descanso. Até a própria palavra Shabat quer dizer isso, descanso, né? Descansar. Lekadishô. Lekadishô. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lekadishô. Lekadishô. Kadishô vem na palavra Kadosh, santo. Kodesh. Kadosh, Kodesh. Kadishô é santificá-lo. Santificá-lo. Santificar o dia do Shabat.
santificar o dia do Shabat, santificar o 7º dia. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Veja, quando Adonai fala o dia de Shabat, se ao dia de Shabat bíblico. O que é o dia de Shabat bíblico? O dia de Shabat bíblico é o dia de Shabat como está na Escritura Sagrada, como ele descreveu no princípio. O próprio Eterno ensinou o ser humano a contar a semana. Quando ele começou a criação, ele foi contando a semana. Foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Foi a tarde e amanhã o segundo dia. Foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Lembrando que no segundo dia ele não disse que era bom, viu? Segunda-feira. Ele não falou que era bom, não. No primeiro dia ele falou que era bom, no segundo dia ele não falou, no terceiro dia ele falou bom 2 vezes. E assim sucessivamente. O único dia que ele não usou a palavra tov, que é bom, foi o dia de segunda, o segundo dia. Então, a primeira coisa a entender é que o dia para o Eterno, para a Escritura Sagrada, de acordo com a Escritura Sagrada, ele inicia-se após a tarde, após o término do dia, que é a tarde. Então, foi a tarde e a manhã. Então, o dia começa na tarde, passa pela noite e termina na tarde. Ou seja, ao pôr do sol, termina um dia e inicia o outro dia. Ao pôr do sol, termina um dia e inicia o outro dia. Zahor et Yom HaShabbat lekadishou. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então, o Shabat que a Escritura está falando não é o dia de sábado como nós temos hoje. Começando à meia-noite, após a sexta-feira, meia-noite, e terminando após a meia-noite do sábado, assim iniciando o domingo. O Shabat da Escritura, o sábado da Escritura, o dia de Adonai, o dia de descanso, segundo a Escritura, inicia-se ao pôr do sol da sexta, quando o sol se põe na sexta. E finaliza ao pôr do sol do sábado, quando o sol se põe no sábado. Então, é desse Shabat, desse sábado, que o Eterno está falando. É o dia que ele escolheu. Dentre os 7 dias da semana, ele escolheu o último. Né? E foi dos 10 mandamentos, chamados 10 mandamentos, que na verdade são as 10 palavras, das 10 palavras que o Eterno escreveu com a sua mão, a primeira a aparecer nas Escrituras, o primeiro mandamento desse a aparecer nas Escrituras, foi o próprio Shabat. Quando ele entregou essa ordem, esse mandamento, ele ensinou esse mandamento para os nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva. Note também que, se nós não nos lembrarmos desse dia, ele será um dia como qualquer outro. É preciso que cada ser humano, ele decida, ele escolha santificar esse dia. Porque se o ser humano não se lembrar, ele não quiser, ele pode até se lembrar, mas se ele não quiser também, ele não santifica esse dia. Quem santifica o dia somos nós. Assim como o Eterno santificou o dia de Shabat. Nós também temos a escolha de santificá-lo ou não. Esse dia representa, entre muitas coisas, o valor que nós depositamos na honra devida ao Criador. Lembrar-se que o Shabat é honrar o Criador pela criação. É afirmar diante do universo que reconhecemos sermos criaturas feitas pelas mãos de Adonai. Não viemos do macaco, não viemos de uma evolução, não, nós fomos criados. E tudo que existe foi criado, toda a natureza. É um dia para tributarmos essa honra ao Eterno. Sermos gratos
pela criação. Sermos gratos por existirmos. A gratidão é um nobre ato do ser humano. Mas, em contrapartida, a ingratidão é algo terrível. Então, nós somos gratos a Ele por existirmos. Somos gratos a Ele por sermos livres. Somos gratos a Ele por podermos escolher entre a bênção e a maldição, entre fazer o bem ou fazer o mal. Por isso ele diz, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Felizes, abençoados, são todos aqueles que se lembram desse dia. Felizes são aqueles que se lembram do Criador nesse momento. Existe um momento específico na semana para isso. Você pode falar, mas eu posso fazer isso qualquer dia. Mas ele pediu para que fosse lembrar desse dia, o dia de Shabat. Se ele falasse que era segunda, terça, quarta, mas ele pediu para nós nos lembrarmos do Shabat. Mas cada um escolhe a bênção ou a maldição. A bênção, quando obedecemos aos mandamentos do Eterno. No amor daquele que vive, reina para todo sempre. Que derramou seu sangue por nós, Yeshua HaMashiach, Shalom, Laila Tov. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te conceda uma semana abençoada.